Agora a gente vai falar sobre o sistema imunológico que age contra o novo coronavírus. Sobre este assunto, a gente vai conversar com o médico Giancarlo De Lorenzi. Ele é imunologista. Bom dia, doutor. Assunto sempre recorrente durante a pandemia, né? Queria saber então do senhor aí sobre a imunidade, o que a gente pode trazer de novidade aí e, por favor. Bom dia, só fazendo uma correção, eu sou farmacêutico e mestre e doutor em ciências biológicas. Minha área é imunologia, né? Ciências biológicas dentro da área de concentração em imunologia. Mas eu não sou médico, eu sou farmacêutico. E esse tem sido um tema bastante recorrente desde que nós passamos a discutir, passamos a enfrentar a pandemia da Covid-19, justamente porque as minúcias ou os detalhes do funcionamento do sistema imunológico não é algo tão simples e que seja do grande público. No máximo que as pessoas conheciam era falar de anticorpos e também não sabiam o que era um anticorpo neutralizante, o que é memória imunológica, o que é uma resposta imuninata. Então, isso é bem importante, ter o conhecimento, mas também estar tranquilo com relação aos procedimentos que têm sido tomados, especialmente de cuidados, né, de prevenção e também com as vacinas. O que o senhor tem visto na mídia de notícia errada, digamos, né? Ou notícia que, não notícia errada, mas notícia que a pessoa às vezes interpreta também de uma outra forma. A gente vê falar, toma um suco tal que a sua imunidade aumenta, né? Quando a gente está falando de imunidade, cada pessoa é de um jeito, existe como se precaver, como melhorar a imunidade? Padrão imunológico a gente trabalha com a média, né? O conhecimento médio das pessoas, né? A maior parte das pessoas respondem de uma determinada maneira. Mas existem pessoas que têm especificidades. Essas variações, elas aparecem, por exemplo, na resposta a uma vacina ou na resposta a um determinado patógeno, dependendo do indivíduo. Então, isso a gente chama de idiosincrasia imunológica, no caso. Um exemplo clássico é uma população específica que não adquire o vírus da AIDS. Então, elas são imunes. Isso pode ser por uma alteração genética ou mesmo pela própria condição do sistema imunológico de combater e impedir a entrada do vírus. Isso a gente observa. Com relação à prevenção ou como fortalecer o sistema imune para evitar a infecção pelo coronavírus ou por qualquer outro patógeno, é possível a gente manter um sistema imune equilibrado, mas é muito complicado dizer que determinados nutrientes simplesmente nos farão ou nos protegerão de um patógeno, certo? Mas é sempre bom que o nosso organismo esteja equilibrado. Daí o consumo adequado das vitaminas, daí o consumo adequado dos minerais, né? Um dos que surgiu, né, assim, com grande que se fortaleceu muito nesse debate foi o zinco e também a vitamina D, a vitamina C. A vitamina C, especificamente vitamina E, elas funcionam como antioxidantes. Então, na verdade, elas não vão combater a entrada de um patógeno, qualquer que seja, mas elas vão combater o efeito que isso vai, ou o jeito que a gente vai sentir os efeitos, né? Então, elas evitam, por exemplo, muitas vezes a sensação de dor, a sensação de cansaço, que é oriundo da resposta, no caso, imunológica, né? Da resposta, muitas vezes, inflamatória. Mas a gente não pode dizer que tomando determinados nutrientes, tomando determinados probióticos, que também é muito importante para o fortalecimento da nossa imunidade, que simplesmente isso vai nos deixar totalmente protegidos ou completamente imunes de um patógeno. Não é impossível prever isso. Agora, doutor, em relação à imunidade, quem está vacinado pode ser infectado novamente e isso tem a ver com a imunidade?
Isso tem a ver com a imunidade. O que acontece? Nós não temos, quando a gente pensa em imunologia e pensa em vacinação, a gente precisa de um fator dois fatores. Além do conhecimento científico para a produção das vacinas, o outro fator é o tempo. E o que a gente não tem com a pandemia, e não só com essa, mas com todas as outras pandemias da modernidade, é o tempo para poder desenvolver um agente imunizante, no caso, uma vacina. E o que acontece? A gente agora precisa acompanhar essa população de vacinados para entender, por exemplo, novas infecções, a suscetibilidade de um indivíduo, por exemplo, a ser reinfectado, se essa reinfecção é pelo mesmo sorotipo viral ou se é por outro sorotipo, são as variantes, né? Quando eu falo sorotipo, são as variantes. Então, uma pessoa hoje, com o nosso conhecimento que nós temos, e vacinada, pode ser reinfectada? Pode. Normalmente não será um quadro grave, mas pode acontecer quadros graves? Também pode. E isso está relacionado justamente com esse padrão imunológico do indivíduo. O quanto a vacina foi capaz de estimular o sistema imune. E aqui não tem a ver com o tipo de vacina, mas tem a ver com cada indivíduo, como cada um responde ao antígeno viral, né? E nesse sentido, o que eu já posso adiantar é que todas as vacinas são capazes de estimular a resposta imune. Só que quais são as variações? Não apenas no tipo de vacina, mas principalmente no caso da suscetibilidade à reinfecção, ao indivíduo mesmo, à idiosincrasia. Eu, por exemplo, doutor, tomei a vacina. Fiz um teste aqui na Assembleia Legislativa, um teste rápido, e apontou que eu não tinha, acho como se diz, o antígeno, enfim, não tinha nada. Porque agora a gente presta mais atenção nesse tal do IgG. Esse dia eu fui fazer um exame e aí apareceu lá varíola, rubéola. Eu falei, nossa, será que eu tento isso? Não, é porque eu já fui vacinado e aponta ali que eu tenho no meu organismo aquela imunidade. No caso da vacina da Covid, para mim não apareceu. Se fosse outra pessoa, pode aparecer e falar, não, ela já desenvolveu uma imunidade, é isso? Pode. Agora, é importante a gente distinguir também, só aproveitando para tirar essa curiosidade, né, que a gente não prestava atenção e que agora começou a prestar. Então, quando eu quero saber se o indivíduo está desenvolvendo um processo infeccioso, está doente, a gente vai fazer sempre que a gente chama de pareado, um teste pareado IgM-IgG. A IgM marca que a doença está acontecendo, está em curso. Então, a gente chama de anticorpo de fase aguda da doença. A IgG marca a memória imunológica. Então, marca que o indivíduo teve contato, saiu da doença ou ele foi vacinado e ela está aparecendo. A maior parte das vacinas, elas geram essa resposta de anticorpos, que a gente chama de anticorpos de memória, anticorpos neutralizantes. No caso específico de algumas vacinas para a Covid, a gente precisa de usar um outro conceito da imunologia, que é o seguinte: nós temos dois tipos de resposta imune, né? Uma resposta que a gente chama de inata e uma resposta que a gente chama de adaptativa ou específica. Quando eu penso em anticorpos, eu estou pensando na resposta específica, que e dentro dessa resposta, uma resposta que tem a ver com moléculas solúveis no sangue. Dentro da resposta imune, além disso, a gente tem a parte celular. Então, a resposta imune inata, ela tem um componente celular e um componente de moléculas solúveis. A resposta imune específica tem um componente celular e um componente de moléculas solúveis. Algumas das vacinas que nós estamos utilizando, especialmente no Brasil, ela tem um forte componente celular. Então, não necessariamente não apareceu ali os anticorpos que você estava na expectativa, mas também não quer dizer que você não esteja imune, porque o componente celular, a gente está reconhecendo e está entendendo que esse componente celular da vacinação, ele é tão importante, em alguns casos até mais importante do que a resposta de anticorpos para combater a infecção pelo coronavírus. É bem complexo, porque fica difícil agora para quem tomou vacina. Por exemplo, se eu quisesse saber se eu estou com Covid, o teste iria mostrar? O teste pode mostrar, mas aí vai aparecer, se você usar um teste rápido, vai aparecer IgM, né? É um teste, está dizendo que você está doente, está com Covid.
tem que aparecer a IgM. Mas se aparecer Agora, IgM, não pode aparecer, então vai aparecer porque eu estou naquele momento com Covid, e não porque eu tomei vacina. Aí seria o IgG. isso, exatamente, Ah, exatamente. então fica mais simples. Isso. Agora, a gente precisa ter cuidado, um pouco de cuidado com os testes rápidos, tá certo? Porque alguns deles são são pouco sensíveis. Então, o que acontece? Pode dar falso negativo, ou seja, você está doente e não aparece. E, em raros casos, a gente tem também o falso positivo. Você não está doente e dá positividade. E aí é o outro lado desses testes que a gente chama de hipersensibilidade do teste. Tem teste novo, doutor, na praça, para a gente saber qual que é o mais fidedigno dos chamados rápidos? Porque a gente sabe que o PCR, ele, pelo menos já conversei com o imunologista, eles falaram, é o melhor, mas ele só indica se você está. Tem algum teste, porque a gente está toda hora, às vezes, vendo sobre pesquisas, ou é sempre esse do fura-dedo, ou tem algum outro que seria mais próximo da realidade, para saber se a gente já teve? Existe um teste que usa o modelo do PCR, mas é um PCR rápido, que a gente chama de PCR-LAMP. É uma técnica que é conhecida já na imunologia, mas tem alguns grupos no Brasil que desenvolveram, tem até pesquisa da Universidade de São Paulo, e também tem algumas empresas que usam esse método. E eles fazem a detecção pela saliva. Então, ele não deixa de ser um teste considerado rápido, porque 24 até 36 horas a resposta, né, já sai o resultado. Mas a metodologia não preciso usar sangue, né? Eu vou usar a própria saliva. Então, alguns usam um algodãozinho que a pessoa mastiga, né, e coloca no tubo para poder mandar para o laboratório. Outros colhe a própria saliva e envia para o laboratório. Independente do processo por saliva, você precisa enviar para o laboratório, porque vai ser rodada uma metodologia de PCR. E o que a PCR faz? Ela aumenta a quantidade de material genético do vírus, certo? Por isso que ela faz uma reação que aumenta a quantidade para que a gente possa enxergar isso. Não é uma técnica mágica, né? Agora, as técnicas por sangue de detecção de anticorpos, IgM e IgG, elas estão se aprimorando. A gente precisa ter testes que sejam sensíveis o suficiente, ou seja, para pegar realmente aquele patógeno, no caso o coronavírus tipo 2, e também específicas, né, para pegar exatamente aquele anticorpo que eu estou querendo observar, para evitar os falsos negativos e falsos positivos. Doutor, toda hora a gente vê no noticiário novas cepas e aí são poucos casos, o poder público em cima para ver se né? Mas enfim, as vacinas que a gente tomou até agora, que tem aqui no Brasil, elas são eficazes contra essas novas cepas e a gente vai precisar de novas vacinas para combater novas cepas? Bom, vamos lá. Todas as vacinas que foram desenvolvidas até o momento usaram, né, as variantes originais do coronavírus. Então, os estudos foram conduzidos desta forma, para aquelas variantes originais. O que nós temos hoje? Nós temos novos estudos sendo conduzidos e que têm mostrado, né, em alguns desses estudos, que a vacina X ou Y é melhor, ou pega determinada variante, ou não pega outra variante, né? Isso vai depender do estudo. Até o momento, as vacinas que estão administradas no Brasil e cujos estudos já foram conduzidos, não necessariamente aqui no nosso país, mas já foram conduzidos com essas novas cepas, essas novas variantes, têm demonstrado eficácia também contra essas variantes. Entretanto, nós temos novas cepas, novas variantes surgindo todos os dias, né? A gente até um determinado momento, a OMS havia determinado cepa alfa, beta, gama e delta. Agora nós já temos uma cepa epsilon sendo investigada. Ela não é ainda uma cepa que já está configurada como mais infectiva ou mais danosa, né, no caso, né, mais patogênica, ou que se espalha mais rápido, mas ela já está em estado de atenção.
A cepa que foi descoberta em Manaus, né, no início desse ano, ela já está com 3 subvariantes. Então, os governos, né, não os governos, mas os cientistas de todo mundo, né, e a OMS junto, já estão investigando se essas novas variantes elas vão causar mais dano, se elas vão causar mais infectividade, ou se elas vão trazer, ou se elas não vão fazer nada. E se as vacinas, essa também é sempre a pergunta, e se as vacinas que nós temos hoje serão suficientes para combater? Bom, mas aí, só finalizando essa pergunta, a gente tem uma outra questão. Todo ano a gente toma vacina de influenza, não toma? Sim. Vacina da gripe. Uhum. Por que a gente toma todo ano? Porque todos os anos a gente tem uma nova cepa predominante, Certo. que não é a mesma da cepa anterior. Ou seja, nós estamos acostumados a fazer reforços vacinais anualmente para diversas doenças. Então, o que se entende hoje é que, muito provavelmente, a Covid será uma doença que nós precisaremos ter imunizações anuais. Posso afirmar isso categoricamente e assinar um documento dizendo isso? Não. Mas a gente tem um encaminhamento, tem uma previsão de que possivelmente isso vai acontecer, dada a taxa de mutação, dadas as mutações que têm surgido do coronavírus. O senhor acha que essas mutações são tanto quanto as de gripe ou não? Eu não sei se é difícil ter esses dados, né? Então, com a graça de Deus, o coronavírus não é um vírus altamente mutagênico. Então, essas mutações existem. Eu não tenho de cabeça aqui os números para comparar com o da gripe, mas ele não é um dos vírus mais mutagênicos e que traria mais dificuldade para surgir novas vacinas e até mesmo, como existe essa dúvida ainda, se a gente vai precisar de vacinas todo ano. Mas Tá certo. bem provável. O que eu posso dizer é que deve estar um pouco menor do que a taxa de mutação do vírus da gripe. São vírus de famílias diferentes, então acaba que a comparação também é mais difícil. Bom, menos mal, já que é tão transmissível, pelo menos que seja menos mutável. Doutor, pessoas que, de repente, estão com coronavírus no momento de tomar a vacina, mas não tem sintoma, né? Tem muito jovem que, não são jovens, mas muitas pessoas dizem, a pessoa teve, não senti nada. Aí vai lá, toma a vacina. Essa vacina pode ser eficaz porque ela está com coronavírus naquele momento? Essa questão do seu assintomático, não tem nada que impediria a resposta imunológica num primeiro momento. Mas também não quer dizer assim, a pessoa, então, porque tomou a vacina, vai ser automaticamente curada. Porque o que é a vacina, né? A vacina é um estímulo da resposta imune. Eu estou dando uma espécie de antígeno fake, né? Eu estou fazendo um estímulo falso, mas para estimular a resposta imune contra aquele patógeno. É diferente, por exemplo, quando a pessoa é picada por uma aranha, né? ou com a mordida de cobra, em que a gente aplica o soro antiofídico, o soro antiaracnídeo. Por quê? Porque aí eu estou dando o anticorpo já. Eu não estou estimulando o sistema imune, eu estou dando o anticorpo. E aí neutraliza aquela doença. No caso aqui, a gente pode sim, no indivíduo doente, o que pode acontecer é ter uma resposta vacinal mais exacerbada ou até mesmo incompleta. Mas a gente, de novo, não tem um conjunto de dados sobre essas informações. E sobre isso, eu acho interessante também abordar o seguinte, nós estamos tomando vacina, nós estamos observando queda, por exemplo, na taxa de internação, ou pelo menos queda na gravidade da doença, mas a população vacinada não tem sido acompanhada. Nós poderíamos fazer um super estudo epidemiológico com toda a população. Ao invés de usar a amostragem, nós poderíamos usar toda a população vacinada a partir dos dados que são obtidos pelo registro, né, da vacina, do cadastro, ou, por exemplo, nós temos, se você usar o aplicativo Conect SUS, você tem
lá a informação da vacina que você tomou, a data direitinho, e, a partir disso, fazer as coletas, ou pelo menos uma coleta amostral com esses pacientes vacinados, para que a gente, então, pudesse fazer um grande estudo epidemiológico, um inquérito mesmo, para poder entender como está essa resposta às vacinas. Muito importante e tomara que a gente consiga fazer esse estudo tão breve seja possível. Dr. Giancarlo De Lorenzi, muito obrigado. Aliás, farmacêutico, especialista em imunologista, obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição que quiserem. Bom dia. Muito obrigado. Com certeza precisaremos, porque é um assunto recorrente.